Olá, me chamo Felipe. Hoje estarei explicando para vocês sobre vetores, tanto em Portugal quanto em C. No final desse slide, eu deixei três questões. Vou explicar elas passo a passo em Portugal e em C eu já deixei ela pronta, que é para o vídeo não ficar muito longo. Vamos lá. O que é um vetor? Vetor é uma variável que armazena várias variáveis do mesmo tipo. E para que usar vetor? Imagine o seguinte problema. Você precisa criar um algoritmo que lê nome e as quatro notas de 50 alunos, calcular a média de cada aluno e informar quais foram os aprovados e quais não foram. Conseguiu imaginar quantas variáveis você precisaria criar? Bastante. Vamos fazer uma conta rápida. Você iria criar 50 variáveis só para armazenar os nomes dos alunos, para armazenar as quatro notas, aí já seria 4 vezes 50, 200 variáveis só para notas, e por fim para a média, mais 50. No total, 300 variáveis. Mas com o vetor, tudo isso fica mais fácil. Vetor, ou array, ele é unidimensional. Ele agrupa várias variáveis com o mesmo tipo de dado. Um vetor pode ser tanto lógico, de caractere, real ou inteiro. E ele tem tamanho pré-determinado. Aqui, nesse exemplo, temos um vetor de quatro números inteiros. 1, 2, 3, 4. Para declarar uma variável como vetor, você precisa fornecer duas informações: o tipo de dado e o tamanho do vetor. E como é que eu declaro um vetor? Primeiramente, você vai precisar colocar o nome da variável, dois pontos, o tipo dela, vetor. Após o vetor, você vai ter que abrir os conchetes, que é o que determina que é um vetor. E dentro desses conchetes, você vai colocar o tamanho. Aqui está um vetor de 4 caracteres. 4 caracteres não, desculpem. De tamanho 4. Aqui você declara 0, 2 pontos, 3. Que é isso que determina o tamanho. Pode ser de 1 a 3 também, em Portugal. Porque em outras linguagens, o vetor já começa a primeira casa do vetor será o 0. Mas em Portugal a gente pode botar de 1 a 3, 2 a 3. O usuário escolhe. E depois dos conchetes, você coloca de e o tipo de dado que você quer. Inteiro, lógico, caractere, real. Vamos agora para a prática. Primeira questão. Ler e armazenar 5 nomes em um vetor. Nomes e imprimir uma listagem numeradas. Vamos lá. Criar o vetor agora. Primeiro, criar o nome da variável, o tipo dela, vetor. E agora vamos botar o tamanho. Como ele quer de 5, de 0 a 4. Explicarei melhor já essa parte de tamanho. E o tipo, que vai ser caractere. Tem duas maneiras de se fazer isso. Uma com laço de repetição, que é o mais simples. Ou você pode fazer o passo a passo. Como é que vamos fazer isso? Vou explicar o passo a passo. Vou colocar aqui para ler o passo a passo para explicar o vetor. Quando o programa ler isso aqui, já vai alocar na memória 5 espaços. Por quê? 0, 1, 1, 2, 2, 3,
3, 4, 4, 5. Alocou 5 espaços na memória. E como fazer para determinar o que eu quero em cada espaço do vetor? Pode fazer ele receber o que você quer assim. Nomes. Aí, você sempre quando for ler um vetor ou fazer qualquer coisa com o vetor, você sempre tem que colocar a variável e os colchetes e o que você quer. Aqui eu vou colocar passo a passo. Eu quero que preencha no espaço 1, quero que ele receba o nome João. Aí vamos rodar passo a passo de novo. Passou, criou os espaços na memória. E aqui, quando ler, o vetor no espaço 1 vai receber o nome João. Mas assim, fazer desse jeito demora mais. Fica muito mais prático com um laço de repetição. Vou usar o para. Para i, que é a quantidade, o espaço do vetor, de 0 até 4, faça. Quero que preencha todos os espaços de vez, que ele de uma vez só. Aí eu vou fazer o quê? Leia o vetor de pronto. Agora quando passar daí, você vai já esse laço vai repetir 5 vezes. E cada vez vai alocando, cada vez que esse laço repetir, vai alocar aqui na memória, do 0 até o 4. Agora Agora eu vou fazer outro laço, que como ele quer uma listagem numerada dos nomes, aí eu só vou repetir. Agora eu não vou precisar mais ler o vetor. O espaço que ele quer. E agora o vetor. Desculpe. O vetor. Agora vamos rodar. Digite 5 nomes. João, José, Maria, L. Pronto, bem simples. Agora eu vou mostrar essa mesma questão. Só para ficar mais organizadozinha essa questão, você poderia colocar um escreval antes, só para
Pronto, mais organizadozinho. Agora eu vou mostrar a mesma questão em C. Igual ao em Portugal. Aqui vou criar uma variável inteira, que é para usar o laço de repetição. Aqui eu criei meu vetor. Aqui em C, diferente de Portugal, não tem como eu fazer para caractere colocar de 0 a 5, pois em Portugal um caractere ocupa um espaço do vetor. Por isso que eu coloquei para 50. Aqui embaixo já vou utilizar o laço de repetição, que é para ler o primeiro, que é de i igual a 0 e menor que 30, que é para digitar 5 nomes. Aí ele vai ler o caractere, ou o vetor, desculpe. O vetor entre colchetes também, o número da variável, coloca a variável dentro. E agora ele vai printar os nomes digitados. Você coloquei também outra repetição para aparecer os nomes. Vamos rodar esse Felipe, João, José, Maria. Aqui rodou 6 vezes, porque como eu falei, não os nomes que eu digitei, os caracteres não chegaram até 30. Aí em C fica um pouco complicado fazer daquele outro jeito, mas é assim que se lê um vetor de caractere em C. Agora vamos para a segunda questão. Faça um programa que leia 10 notas, mostre as notas e a média na tela. Vamos lá. Vou criar aqui meu vetor, chama ele de vet. Vou colocar o espaço, o tamanho do vetor, desculpe, que vai ser de 0 a 9, pois a questão pedia a nota de 10 alunos. E vou dizer o tipo de dado que ele vai ser. Vai ser real. Como eu vou utilizar de novo o laço da repetição, vou criar uma variável inteira e soma, que será real também. Agora vamos lá. Digite a nota 10. Digite 10 notas. Agora, para ir de 0 até 9, faço. Pedir para ler o vetor. Finalizar esse laço. E vou criar outro laço que é para fazer a soma do vetor. E aqui
eu finalizo o laço. E coloco o que a questão pede, que foi a soma e a média. Que vai ser soma dividido por 10, pois são 10 alunos. Pronto, a questão é só isso. Mas vamos lá. Pronto, a soma foi 100 e a média 10. Mas vamos rodar aqui novamente, só para colocar para rodar automaticamente. Soma foi 602, a média é 60,2. Aqui, declarei minha variável inteira. Float real. O nome aqui no meu vetor, o meu vetor aqui vai estar como notas. Notas, e declarei a quantidade que eu quero, o vetor que é de 10. Mas lembre-se sempre que em C, no vetor, conta de 0 a 10. Aí a soma e a média. Aqui criei os dois laços de repetições, que é para de play I, começando do 0 e até I igual a 9, que vai ser as 10 notas. Aqui vai ler o vetor. Lembre-se sempre quando for declarar o vetor, colocar a variável, o nome da variável do vetor e logo após dela abrir os conchetes. E se você estiver usando o laço de repetição, colocar a variável do laço de repetição que você criou. Ou declarar a posição do vetor. Posição 2, 0, 1. Aqui vai ler o vetor. E eu criei outra variável para fazer a parte da soma, que vai somar o vetor. A mesma coisa, para I igual a 0, que vai começar a ler do 0, até o 9, que vai ser o 10. As 10 notas. Aí vai fazer a soma, multiplicação e depois vai mostrar a soma e a média. Vou rodar o programa. Seria as 10 notas, vou botar também 10. Está assim porque eu esqueci de colocar o barra N, que é a quebra de linha, mas a soma dos números foi 100 e a média foi 10. Bem simples, né? Agora vamos fazer a última. Faça um programa que leia um vetor de 15 números inteiros, mostre a soma e a multiplicação desses números. Igual essa questão que a gente acabou de fazer. Chamamos o vetor de vet, declara ele. Como eu vou fazer também agora de outro jeito aqui. Não vou começar como 0, vou começar com 1, de 1 a 15. E o tipo de dado que eu quero meu vetor, que vai ser inteiro. Uma variável, a soma e a multiplicação. Também inteiro. E se você quiser, também pode declarar mais de um vetor no
na mesma linha. Vetor do mesmo tipo, tem que ser o mesmo tipo de vetor na mesma linha. Pode ser vetor de B, mas vamos lá para a questão. É, ele pede para o programa ler 15 números inteiros, mostra a soma e a multiplicação. Vamos lá. Escreva all, pedir para digitar 15 números. Criar meu laço de repetição. Ou de zero não. Até 15. Faça. Vou pedir para ler meu vetor. Parar o laço. Aí vou criar outro laço que é para fazer a multiplicação e a soma. E aqui a multiplicação receberá 1. Aí a soma vai receber soma mais o vetor, né? E a multiplicação vai receber multiplicação vezes o vetor. Termina meu laço. E agora eu vou exibir os resultados. Soma. E agora a multiplicação. Foi. E está 15 números. A multiplicação foi 360, só que a soma foi 360 e a multiplicação foi menos 960. Esse menos aparece porque é um número muito alto. Aí o programa lê assim. Agora eu vou mostrar em C. Igual a outra lá, vai ler de... Aqui é o vetor, chama o vetor de num. A variável inteira, tudo inteiro aqui. Soma e a multiplicação recebendo 1. Aí vai inserir os 15 números. Aqui tem um laço de repetição de 1 até menor que 15. Vai printar, vai ler o vetor, que é a variável inteiro, né? Que vai repetir, vai fazer esse laço 15 vezes. 15 vezes.
E agora eu criei também, igual a outra questão, outro laço para ler o vetor e a soma. Também 15 vezes e no final vai receber o resultado soma e multiplicação. E vamos lá, rodar o programa. Mais uma vez eu esqueci de dar o barra N. A soma foi 1718 e a multiplicação foi esse número. Mais uma vez aparece com menos, pois o programa lê números muito grandes desse jeito. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Valeu!